Fala pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista e a gente vai dar continuidade aqui nos vídeos, nesse formato de vídeo aula de slide, que é mais fácil até de eu passar o conteúdo, né? De eu passar aqui o conhecimento, para vocês terem uma melhor dinâmica aqui no aprendizado aqui dos vídeos, tá bom? A gente vai falar hoje sobre proteína na dieta de emagrecimento e a gente vai falar também sobre um todo aqui como a proteína atua na fisiologia do emagrecimento, beleza? Antes de tudo, eu vou entrar numa parte mais técnica para falar sobre a proteína em si, tá bom? E depois eu vou falar sobre o efeito dela numa dieta, de maneira prática, numa dieta de emagrecimento, beleza? Primeiro a gente vai falar sobre a proteína como um macronutriente, né? Será que existe algum macronutriente que a gente pode considerar essencial, ou seja, que não pode faltar na sua alimentação, né? Lembrando que macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios, tá? E dos três, a proteína, ela sim pode ser considerada essencial. Por quê? Porque você precisa, né, consumir certos aminoácidos, comer certos aminoácidos para você sintetizar essas proteínas. Não tem como o seu corpo produzir proteína, né, sintetizar esses aminoácidos de maneira endógena, diferente de carboidratos e lipídios, tá bom? As proteínas são formadas por aminoácidos e alguns aminoácidos são essenciais, ou seja, só vêm através da alimentação, tá bom? Existem 11 aminoácidos não essenciais, ou seja, que você consegue dessa maneira, né, esses tipos de aminoácidos você consegue produzir de maneira endógena, o seu corpo produz. E existem 9 que são essenciais, né, que esses sim precisam vir da alimentação. E quando a gente fala de um alimento com proteína, existem alimentos com proteína de alto valor biológico, ou seja, de alto valor biológico, tem esses 20 aminoácidos, tá? Já tem uns 20 ali. E tem alimentos com proteína que tem baixo valor biológico. Vou dar um exemplo de um componente, né, que você pode ingerir que tem baixo valor biológico. A glutamina, por exemplo. A glutamina é um aminoácido, tá? E quando você ingere ali só a glutamina, ela não pode ser comparada com o whey protein. O whey protein tem todos os 20 aminoácidos, tá? A glutamina, não. Beleza? Hã, um peito de frango, por exemplo, tem uns 20 aminoácidos, então é um alimento de alto valor biológico, tá? Todos os alimentos, todas as proteínas de fonte animal são de alto valor biológico. Carne, peixe, frango, leite, tá? Outro alimento que tem um alto valor biológico, que vem da natureza, é a proteína de soja, né. Ela sim tem um alto valor biológico, mas aqui eu não vou entrar se ela é boa, se não é, se pode ser utilizada, se não pode ser utilizada. Aqui, no caso, é falar sobre a proteína, daí o seu efeito na dieta, tá bom? E então a gente vai continuar aqui falando sobre carboidratos e as gorduras, né, por que que elas não são consideradas essenciais? Só um parênteses, não ser essencial não significa que não sejam importantes. A nomenclatura aqui de essencial significa dela ser sintetizada, ser feita pelo seu corpo, tá bom? Então, o carboidrato aqui especificamente, o nosso corpo produz e é importante principalmente para o cérebro, tá? O nosso cérebro utiliza como fonte de energia a glicose, algo em torno de 90% é utilizado pelo cérebro, tá bom? O nosso corpo produz carboidratos através da gliconeogênese. A gliconeogênese é pegar os aminoácidos, ou seja, o nosso músculo, né, nossa própria massa muscular, degradar e transformar em carboidrato, tá? Já os lipídios podem ser gerados através da lipogênese. E aí não é só a proteína que vai entrar nesse bolo, não. Ele pega também carboidrato, pega a proteína, faz a lipogênese e transforma em lipídio, né? Apesar de existirem lipídios essenciais, que são ômega 3 e ômega 6, ou seja, você só consegue esses lipídios, ômega 3 e ômega 6, através da alimentação. Nosso corpo não consegue sintetizá-los, beleza? Aqui eu destaquei os 11 aminoácidos não essenciais, né, de um lado, e os outros 9 que são essenciais. Dá uma olhada ali, ó, glutamina, é o penúltimo ali. Glutamina, tá? É o aminoácido não essencial.
Ah, funciona, não funciona? Não vou entrar nesse mérito aqui, tá bom? Eu acho que eu já até tenho um vídeo aqui no canal também sobre glutamina, tá? Eu destaquei 3 ali aminoácidos essenciais: valina, isoleucina e leucina. O que que esses 3 aminoácidos são? BCA. Os 3 formam BCA. E aí, funciona, não funciona? Também não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, tá? Essa tabelinha aqui é só para vocês verem os aminoácidos, beleza? E qual é a recomendação? Aqui a gente vai entrar na parte mais prática, tá? Qual é a recomendação de proteína para o emagrecimento? E é importante destacar o seguinte: esse vídeo fala sobre emagrecimento. A recomendação aqui é para uma pessoa que está querendo emagrecer. Não é hipertrofia, não é manter o peso, tá bom? Até porque se eu for tocar em todos esses assuntos, o vídeo vai ter 3 horas aqui, beleza? Então a gente pode trabalhar em uma faixa de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é suficiente para manter a massa muscular e promover a saciedade, tá? Mas o que é 1,6 e 2,2? Quando eu falo isso, eu quero dizer que você tem que pegar o seu peso e multiplicar por esse valor. No mínimo 1,6 e no máximo aí 1,2, tá? Você pode trabalhar com mais que isso? Pode, né? Os estudos, eles trabalham numa faixa ali e dizem pra gente que é seguro trabalhar até com 3,3, 3,0 gramas de proteína por quilo de peso. Além disso, a gente não encontra muito na literatura uma referência dizendo que seja seguro, não é totalmente seguro não, beleza? E claro que existem atletas de fisiculturismo que utilizam até 4 gramas de proteína por quilo de peso, né? Mas a gente está falando de outra categoria, tá? Não é uma pessoa do dia a dia, não é uma pessoa, né, que quer simplesmente emagrecer, a gente está falando de um atleta, tá? Que tem um acompanhamento, que tem pessoas ali perto dele que vão trabalhar justamente para manter a segurança e a saúde dele da melhor maneira possível, tá? Agora, eu e você, meros mortais aqui, a gente quer, né, saber como que emagrece, quer saber o mínimo aqui sobre uma dieta, a gente não entra nessa categoria, beleza? Uma parte importante é o seguinte: pacientes, né, pessoas com sobrepeso e obesidade podem trabalhar com faixas menores, de 1 até 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Por quê? Se uma pessoa é obesa, né, e como é que você sabe se você é obeso? Né? Obeso, assim, pela classificação do seu IMC, que é o índice de massa corporal. Isso é muito fácil de achar, você pode dar um Google, como saber meu IMC. Você joga ali os valores e você vai ter uma tabela, vai ter ali do lado ali. Qualquer site, aí tem muito site que faz isso, tá bom? Isso aí, não vou entrar aqui nesse assunto. Mas se você está na categoria de sobrepeso e obesidade, e dependendo ali do seu sobrepeso, e aí só realmente fazendo uma consulta para saber, porque, eu tenho sobrepeso, mas eu tenho 25 de IMC. E aí você já tem sobrepeso. Mas você já está com 29 de IMC e você também é sobrepeso. Só que entre 25 e 29 é uma faixa considerável. Quanto utilizar? Então, para isso, você precisa de uma consulta com um especialista, né, cara? Aqui, a ideia do vídeo não é ser uma consulta, não é você pegar e já aplicar isso daqui. Para você ter segurança, para você realmente ter o melhor efeito possível, é importante você se consultar com um profissional, beleza? Então, pessoas com sobrepeso e obesidade vão trabalhar com faixas menores de proteína. Porque é meio lógico, né? Uma pessoa com 100 quilos vai comer 1,6 gramas de proteína, vai comer 160 gramas de proteína, vai ser irrisório, vai ser uma parte daquela proteína não vai ser utilizada, tá? Então, não há porquê, né? Não vai ser utilizada não, na verdade, toda a proteína que você ingere vai ser utilizada. Mas em maneira prática, efetiva, não tem um porquê você comer tanto assim, né? Você pode trabalhar com uma faixa menor, né? Uma pessoa que, por exemplo, está num peso normal, é aquele falso magro e tudo mais, esse sim pode utilizar mais proteína, pode abusar um pouco mais da faixa ali da recomendação, entendeu? Tudo depende para quem que está sendo essa recomendação, beleza? Quanto maior o seu peso, menos proteína, quanto menor o seu peso ali, né? Mais proteína você pode utilizar. Fazendo uma recomendação aqui bem básica, mas lembrando que isso não substitui um acompanhamento profissional. E por que a proteína é importante para emagrecer? E eu separei aqui 4 pontos que fazem, né, a diferença da proteína ser escolhida como um macronutriente muito importante para quem quer o emagrecimento. O primeiro é o efeito térmico, segundo a saciedade, e terceiro,
por ela possuir pouca afinidade para ser estocada como gordura, mesmo você estando numa dieta levemente hipercalórica, tá bom? E o quarto, que saiu meio cortado ali, por ser um alimento com baixa caloria. Geralmente, alimentos com muita proteína têm pouca caloria, e eu vou dar exemplos aqui no final do vídeo, beleza? Primeiro, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o efeito térmico. A proteína tem um efeito térmico maior do que os carboidratos e lipídios, que é algo em torno de 30%, né? Porém, na prática, esse efeito não é tão impactante no emagrecimento. Veja bem, ela tem um efeito térmico maior do que lipídios e carboidratos, ok, tem, só que esse não é o ponto principal dela para ser escolhida como muito importante para quem quer emagrecer. Até porque, na prática, esse efeito térmico não vai ter tanta diferença assim no seu emagrecimento. Não vai fazer você queimar muito mais calorias por consumir proteína. Agora seu corpo vai se tornar uma máquina de queimar calorias. Isso não vai acontecer porque você está consumindo muita proteína, tá? Tem um efeito térmico, ok? Mas o que vai tornar ela realmente relevante é aumentar a quantidade de proteínas, né? O que vai tornar realmente sua dieta eficiente, né? O seu processo de emagrecimento eficiente? Aumentar a quantidade de proteínas e dentro desse aumento você vai ter o efeito térmico, vai ter o aumento na saciedade, tá? Vai consumir pouca caloria, então tudo isso somado vai fazer com que a proteína seja importante na sua dieta, tá bom? Em segundo lugar, e aqui eu destaco esse efeito aqui, mais efetivo do que o próprio efeito térmico, que é a saciedade. De todos os macronutrientes, a proteína que tem um efeito maior para te causar mais saciedade, porque quando você ingere proteína, a proteína ela consegue estimular muito mais os hormônios da saciedade. Então, claro, se você tem esse benefício da proteína estimulando mais os hormônios que trabalham na saciedade para o seu metabolismo, você tem um aliado muito mais forte, tá? Apesar de que a gordura, o lipídio, ela também incentiva eh, a saciedade, ela também te deixa mais saciado e também pode até trabalhar nessa questão hormonal, mas a proteína é a melhor de todos os três macronutrientes para fazer esse efeito da saciedade, tá bom? Outro ponto interessante aqui da proteína é que ela possui pouca afinidade para ser estocada como gordura, né? A proteína tem menos afinidade para ser estocada do que carboidratos e lipídios, né? Por quê? Porque ela necessita, para ser estocada como gordura, ela precisa ser transformada em gordura e ser estocada, o seu corpo vai necessitar de muito mais energia para fazer isso. E lembre-se, o seu corpo, ele prioriza a sobrevivência. Sempre. Sempre vai priorizar, número um, a sobrevivência. Então, se você gastar mais energia em um processo para estocar gordura, ele não vai fazer. A gente pode ser burro, né? Tem pessoas que são burras, mas o seu corpo não é, tenha certeza disso. Ele não vai utilizar a proteína para esse fim. Se você está comendo gordura, se você está comendo carboidrato, ele vai utilizar esses componentes, não vai utilizar a proteína, tá? E a gordura, né, o lipídio, ele tem maior afinidade para ser estocado como gordura corporal. Óbvio, né? Ele já está praticamente pronto, só precisa estocá-lo na forma de energia. Então, dos três macros, né, a proteína é o que tem menos afinidade para ser transformada em gordura. Apesar de que, se você tiver numa dieta muito restrita, consumindo muito pouco, consumindo só proteína, ele vai utilizar sim essa proteína para ser estocada como reserva de energia, porque não tem jeito, né? Se você comer só proteína, não vai ter o que fazer, né? O quarto componente aqui, o quarto componente aqui é o seguinte: a proteína de todos os macronutrientes, né, geralmente é o que possui menos calorias, tá? E isso é muito importante porque, claro, a gente pode falar de efeito térmico, a gente pode falar da saciedade, você pode colocar 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas se você estiver numa dieta hipercalórica, ou seja, consumindo mais calorias do que você precisa, não tem santo que dê jeito, né? Você vai ganhar peso, você vai engordar, né? Claro, de uma maneira crônica, né? A longo prazo. Comendo muito mais, você vai engordar, não tem jeito. Beleza? E aqui eu separei alguns alimentos só para mostrar para vocês a relação de caloria e proteína nesses alimentos. O peito de frango grelhado, por exemplo, né, 62% desse alimento, ou seja, 62% dele é só proteína, cara. Então ele tem uma quantidade aqui de 159 calorias em 100 gramas de cada alimento, tá? Tem algo em torno de 25 gramas de proteína.
nada de carboidrato e 2 gramas e meio aí de lipídio. É um bom alimento pensando aí em emagrecimento. O camarão, por exemplo, ele tem mais ainda, se você for pegar a relação dele, né, a composição dele, 84% do camarão é proteína, cara. É bastante coisa. É claro que uma pessoa que tem a condição ali de utilizar o camarão como fonte de proteína, né, é uma pessoa bem próspera, né, porque o camarão tem um preço bem salgado, tá. E aqui eu destaquei o ovo de galinha cozido. O ovo, 36% dele apenas é proteína, né. Muita gente utiliza o ovo, porque é um alimento ali, mais acessível e tudo mais, se bem que tá dando uma aumentada, né, tá ficando carinho. Mas o ovo, 36% dele é proteína. O ideal, se você quiser só a proteína está na clara do ovo, não na gema. Na gema fica gordura, na clara fica proteína, tá bom? Se você quiser complementar aí a quantidade de proteínas da sua dieta, utilize as claras, né, do ovo. Claro que depende da dieta como um todo. Beleza, turma? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado, tenha melhorado o conhecimento de vocês em torno da proteína na alimentação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, no, né, Instagram e TikTok, Fabrício Underline Nutri. Se você quiser um acompanhamento profissional, marque sua consulta online comigo, que eu estou à disposição para ajudá-lo, tá bom? Isso é tudo. Um forte abraço a todos e até a próxima.